Ele comprou uma esposa apenas por conveniência, mas na noite da lua de mel, descobriu algo que o deixou em silêncio. O que ela escondia atrás daquele olhar inocente? Inscreva-se no canal e diga de onde está assistindo. O escritório de Gabriel Montenegro ocupava todo o último andar do edifício corporativo na Faria Lima, com uma vista privilegiada do skyline paulistano que se estendia até onde os olhos alcançavam. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira de junho, e o empresário de 35 anos já estava ali há 2 horas, revisando contratos e planejamentos estratégicos para o próximo trimestre. Gabriel ajustou a gravata Hermès enquanto observava o movimento intenso da avenida lá embaixo. Carros, ônibus e pessoas se movimentavam como formigas em suas rotinas matinais, todos correndo atrás de seus objetivos. Ele conhecia bem essa sensação. Havia passado os últimos 15 anos de sua vida construindo um império imobiliário que hoje valia mais de 2 bilhões de reais. Senhor Montenegro, a voz de sua secretária, Márcia, ecoou pelo interfone. A senhora Helena Montenegro chegou e gostaria de falar com o senhor. Gabriel suspirou pesadamente. Sua mãe raramente aparecia no escritório, especialmente tão cedo. Isso só poderia significar uma coisa: mais pressão sobre o casamento. Pode mandar ela entrar, Márcia. Helena Montenegro entrou no escritório com a elegância natural de quem nasceu na alta sociedade paulistana. Aos 62 anos, ela mantinha a postura impecável e o olhar determinado que havia usado para educar Gabriel após a morte prematura de seu marido. Bom dia, filho. Ela se aproximou e beijou o rosto dele, notando imediatamente a tensão em seus ombros. Precisamos conversar. Mãe, se é sobre o casamento novamente, já discutimos isso. Não vou me casar por pressão ou por causa da herança. Helena se sentou na poltrona de couro em frente à mesa dele, cruzando as pernas com elegância. Gabriel, você tem 9 meses. 9 meses até completar 36 anos, e se não estiver casado, perderá o controle da empresa para seus primos. Seu pai deixou essa cláusula no testamento por um motivo. Papai queria que eu fosse feliz, não que me casasse por obrigação. E quem disse que as duas coisas são mutuamente exclusivas? Helena abriu a bolsa e retirou um cartão elegante. Conheci Beatriz Almeida no clube ontem. Ela tem uma agência matrimonial muito discreta, especializada em pessoas do nosso círculo social. Gabriel pegou o cartão e o examinou com ceticismo. Casamentos Elite, União de Destinos, estava escrito em letras douradas sobre papel marfim. Mãe, isso é ridículo. Não vou comprar uma esposa como se fosse um objeto. Não é comprar, Gabriel. É encontrar alguém compatível, que entenda as responsabilidades que vêm com o nosso nome e nossa posição. Alguém que queira construir uma parceria sólida. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando as nuvens cinzentas que prometiam chuva para o final da tarde. Nos últimos 2 anos, havia namorado algumas mulheres, mas todas pareciam mais interessadas em sua conta bancária do que nele próprio. A última, Camila, havia tentado vender fotos íntimas dele para uma revista de fofocas quando terminaram. Pelo menos converse com a Beatriz, Helena insistiu, levantando-se também. O que você tem a perder? Se não der certo, tentamos outra abordagem. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, pesando suas opções. A empresa era seu legado, o resultado de anos de trabalho árduo e sacrifício. Perder tudo por causa de uma cláusula antiquada no testamento do pai parecia injusto, mas era a realidade que enfrentava. Está bem, ele disse finalmente, virando-se para a mãe. Vou conversar com ela. Mas se essa mulher tentar me apresentar alguma interesseira ou aproveitadora, acabou. Helena sorriu, satisfeita. Confie em mim, filho. Beatriz tem uma reputação impecável. Ela só trabalha com pessoas sérias, de famílias tradicionais, que valorizam compromisso e discrição. Após a mãe sair, Gabriel ficou sozinho em seu escritório, girando o cartão entre os dedos. A chuva havia começado a cair lá fora, criando um padrão hipnótico nas janelas. Ele pensou em seu pai, Henrique Montenegro, um homem que havia amado profundamente sua esposa e sempre falava sobre a importância de encontrar uma companheira de vida verdadeira. Será que era possível encontrar amor genuíno através de um arranjo, ou estaria condenado a um casamento frio e calculista pelo resto da vida? Gabriel pegou o telefone e discou o número do cartão antes que pudesse mudar de ideia. Beatriz Almeida,
Casamentos Elite, boa tarde. Aqui é Gabriel Montenegro. Minha mãe, Helena Montenegro, sugeriu que eu entrasse em contato. Isabela Santos acordou às 6 da manhã em sua pequena casa em Campos do Jordão, como fazia todos os dias nos últimos 3 anos. A rotina matinal havia se tornado seu refúgio. Preparar o café, verificar as contas que precisavam ser pagas, cuidar da horta no quintal e organizar as aulas particulares de inglês que dava para complementar a renda. Aos 24 anos, Isabela carregava nos ombros o peso de responsabilidades que muitas pessoas de sua idade não conseguiriam suportar. Depois da morte súbita de seu pai, Roberto Santos, em um acidente de carro 3 anos atrás, ela havia descoberto que a família estava endividada até o pescoço. As dívidas do pequeno negócio de turismo rural que ele mantinha, somadas aos gastos médicos de sua mãe, Carmen, que lutava contra um câncer de mama, haviam consumido todas as economias da família. Isabela, querida, você já tomou seu café? A voz fraca de Carmen ecoou do quarto. Já estou preparando o seu, mãe. Como passou a noite? Melhor, obrigada. O remédio novo está ajudando com as dores. Isabela sorriu tristemente enquanto preparava a bandeja com o café da manhã da mãe. Os medicamentos eram caros, muito caros, e ela sabia que os pequenos trabalhos que conseguia em Campos do Jordão não seriam suficientes para manter o tratamento por muito mais tempo. Carmen estava sentada na cama, quando Isabela entrou no quarto. Seus cabelos grisalhos penteados com cuidado, apesar da fraqueza. Mesmo doente, ela mantinha a dignidade e elegância que sempre caracterizaram a família Santos. Filha, preciso conversar com você sobre algo importante, Carmen disse, aceitando a xícara de café que Isabela lhe oferecia. Claro, mãe. O que foi? Carmen hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para falar. Ontem, enquanto você estava dando aulas, recebi uma visita. Beatriz Almeida, lembra dela? Éramos amigas na juventude antes de eu me casar com seu pai. Isabela franziu a testa. O nome era vagamente familiar. A filha dos Almeida que tinham a fazenda perto da nossa antiga casa? Exatamente. Ela tem um negócio diferente agora. Uma agência matrimonial para pessoas da alta sociedade. Carmen pausou, observando a reação da filha. Isabela, ela veio aqui com uma proposta. O estômago de Isabela se apertou. Ela tinha uma sensação ruim sobre onde essa conversa estava indo. Que tipo de proposta, mãe? Existe um empresário de São Paulo, um homem sério e bem-sucedido, que precisa se casar por questões familiares e de negócios. Beatriz está procurando uma jovem de boa família, educada e com valores tradicionais para apresentar a ele. Isabela colocou sua xícara na mesa com mais força do que pretendia. Mãe, você está falando de um casamento arranjado? Isso não existe mais. Filha, ouça antes de julgar. Carmen segurou a mão de Isabela com firmeza. Não é como nos tempos antigos. Seria mais como uma parceria. Ele ofereceria segurança financeira, e você ofereceria companheirismo e o apoio de uma esposa dedicada. E amor? Onde fica o amor nisso tudo? Carmen suspirou profundamente. Isabela, você é jovem e ainda acredita nos contos de fada. Mas olhe nossa situação. Estou ficando cada vez mais fraca. Os medicamentos estão caros demais. E você está sacrificando sua própria vida para cuidar de mim. Mãe, isso não é sacrifício. É amor, é família. E é exatamente por isso que você deveria considerar essa proposta. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Se algo acontecer comigo, você ficará sozinha no mundo, sem recursos, sem perspectivas. Pelo menos assim, você teria segurança. Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando as montanhas cobertas de neblina que caracterizavam Campos do Jordão nas manhãs de inverno. Sua mente trabalhava rapidamente, processando as implicações do que sua mãe estava sugerindo. Como ele é, esse homem? Beatriz me mostrou uma foto. Gabriel Montenegro, 35 anos, bonito, educado. Perdeu o pai há alguns anos e precisa se casar até completar 36 anos para manter o controle da empresa da família. Então ele está tão desesperado quanto nós. Talvez, mas às vezes as melhores uniões nascem da necessidade mútua e se transformam em algo mais profundo com o tempo. Isabela voltou para perto da cama e se sentou ao lado da mãe.
E se eu aceitar esse encontro e não rolou nada entre nós? Então você volta para casa e tentamos encontrar outra solução. Mas Isabela, Carmen apertou a mão da filha. Prometa que vai pelo menos conhecê-lo. Prometa que vai dar uma chance ao destino. Naquela tarde, enquanto dava aulas de inglês para os filhos de um casal de empresários locais, Isabela não conseguiu se concentrar direito. Sua mente vagava entre as palavras da mãe e as possibilidades que se abriam diante dela. Será que estava sendo ingênua em acreditar que poderia encontrar amor verdadeiro? Ou será que sua mãe estava certa e o amor poderia crescer gradualmente dentro de uma parceria baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados? Quando chegou em casa no final do dia, encontrou um envelope elegante esperando por ela na mesa da cozinha. Dentro, um cartão com informações sobre um encontro marcado para o próximo sábado em um restaurante sofisticado em São Paulo. Isabela segurou o cartão com mãos trêmulas, sabendo que aquela pequena decisão poderia mudar completamente o rumo de sua vida. O restaurante Fasano, nos Jardins de São Paulo, estava movimentado naquele sábado à noite. Isabela chegou 15 minutos antes do horário marcado, usando o único vestido elegante que possuía, um modelo azul marinho simples, mas bem cortado, que havia sido de sua mãe na juventude. Ela havia passado a semana inteira ensaiando mentalmente como seria esse encontro, mas agora, sentada à mesa reservada, sentia as mãos suarem de nervosismo. Gabriel Montenegro apareceu pontualmente às 8 horas, e Isabela o reconheceu imediatamente pela foto que Beatriz havia mostrado. Alto, cabelos escuros penteados com precisão, terno impecável e um porte que demonstrava confiança e autoridade. Ele a localizou rapidamente e se aproximou da mesa com passos firmes. Isabela Santos. Ele estendeu a mão com um sorriso cortês, mas claramente estudado. Sim, prazer em conhecê-lo, Sr. Montenegro. Isabela se levantou para cumprimentá-lo, notando que ele tinha olhos castanhos expressivos, apesar da frieza no cumprimento. Gabriel, por favor, posso me sentar? Os primeiros minutos foram formais e um pouco constrangedores. Gabriel pediu uma garrafa de vinho tinto caro, enquanto Isabela optou por água com gás, explicando discretamente que não estava acostumada com bebidas alcoólicas. Ele fez algumas perguntas sobre sua formação. Ela havia se formado em letras pela Unesp antes da morte do pai interromper seus planos de pós-graduação. Beatriz me contou que você dá aulas particulares, Gabriel comentou, cortando o salmão grelhado que havia pedido. Sim, ensino inglês e português para crianças e adolescentes em Campos do Jordão. Não é muito, mas ajuda com as contas. Isabela se sentiu corar ao admitir sua situação financeira. E sua mãe? Como está o tratamento dela? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ela não esperava que ele soubesse dos detalhes de sua vida pessoal, muito menos que demonstrasse interesse genuíno. Ela está respondendo bem aos medicamentos, obrigada por perguntar. É um tratamento longo, mas os médicos estão otimistas. Gabriel assentiu observando-a atentamente. Durante os últimos 40 minutos, ele havia notado pequenos detalhes que o intrigavam. Isabela não havia pedido o prato mais caro do menu. Agradecia educadamente cada gesto do garçom. E falava sobre sua mãe com uma ternura que ele raramente via nas mulheres de seu círculo social. Posso fazer uma pergunta direta? Gabriel colocou os talheres sobre o prato e se inclinou ligeiramente para a frente. Claro. Por que você aceitou este encontro? Uma mulher como você, jovem, bonita, inteligente, não deve faltar pretendentes em Campos do Jordão. Isabela riu suavemente, mas havia tristeza em seus olhos. Senhor, Gabriel, vou ser honesta com você. Minha vida não é exatamente um conto de fadas. Depois que meu pai morreu, descobri que nossa situação financeira era bem pior do que eu imaginava. Tenho passado os últimos 3 anos tentando manter nossa dignidade enquanto cuido da minha mãe e trabalho para pagar as contas. E você acha que um casamento arranjado é a solução? Não sei, ela respondeu com sinceridade. Minha mãe acredita que sim. Ela diz que às vezes o amor cresce dentro de uma parceria baseada em respeito mútuo. Você discorda? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, surpreendido pela franqueza dela. Ele estava acostumado com mulheres que jogavam, que escondiam suas verdadeiras intenções atrás de sorrisos calculados e conversas vazias.
Também não sei, ele admitiu. Nunca experimentei amor verdadeiro. Já tive relacionamentos, mas sempre havia algum interesse por trás. Meu dinheiro, meu status, conexões que eu poderia proporcionar. E isso não o incomoda? Incomodava. Por isso acabei me fechando para relacionamentos sérios. Gabriel tomou um gole de vinho. Mas agora tenho uma empresa para proteger, funcionários que dependem de mim, um legado para preservar. Talvez seja a hora de ser prático. Isabela o estudou por alguns momentos. Havia algo vulnerável na forma como ele falou sobre proteger seu legado, uma tristeza escondida atrás da fachada empresarial. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela perguntou. Pode. Você sente falta de ter alguém para dividir sua vida? Não só os negócios, mas as pequenas coisas do dia a dia? A pergunta atingiu Gabriel de forma inesperada. Ele pensou nas noites solitárias em seu apartamento luxuoso, nas manhãs silenciosas, onde a única companhia eram relatórios financeiros, nos jantares de negócios onde sorria e conversava, mas nunca realmente se conectava com ninguém. Mais do que eu gostaria de admitir, ele respondeu quietly. O jantar se estendeu por mais 2 horas. Eles falaram sobre livros. Isabela adorava literatura clássica. Gabriel preferia biografias de empresários bem-sucedidos. Sobre viagens, ele havia conhecido meio mundo por causa dos negócios. Ela nunca havia saído do estado de São Paulo. Sobre sonhos, os dele giravam em torno de expandir a empresa. Os dela eram mais simples. Ver a mãe curada e talvez um dia ter uma família. Quando chegou a hora de partir, Gabriel insistiu em levá-la até a rodoviária. Não precisa se incomodar, posso pegar um táxi, Isabela protestou. Não é incômodo. Além disso, tenho uma proposta para fazer. No carro, uma BMW preta com interior de couro bege, Gabriel dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Isabela, vou ser direto. Gostei de conversar com você esta noite. Você é diferente das mulheres que estou acostumado a conhecer. Diferente como? Honesta, real, sem jogos ou segundas intenções aparentes. Ele parou em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. Quero propor algo. Que tal passarmos alguns dias juntos antes de tomar qualquer decisão definitiva? Posso organizar uma viagem para nos conhecermos melhor longe da pressão das nossas realidades. Isabela sentiu o coração acelerar. Que tipo de viagem? Fernando de Noronha. 1 semana. Quartos separados, obviamente, sem compromisso além de descobrir se temos afinidade suficiente para fazer isso funcionar. Gabriel, eu não posso deixar minha mãe sozinha por 1 semana. E, além disso, não tenho condições de custear uma viagem como essa. Eu custeio tudo. E quanto à sua mãe, posso providenciar uma enfermeira particular para ficar com ela durante nossa ausência. Isabela ficou em silêncio, processando a proposta. Era tentadora, mas também assustadora. Por que você faria isso? Mal me conhece. Gabriel estacionou em frente à rodoviária e desligou o motor. Porque pela primeira vez em anos conheci alguém que me fez querer tentar. Não posso prometer amor eterno ou final feliz de filme, mas posso prometer honestidade e respeito. E talvez, só talvez, possamos descobrir que somos mais compatíveis do que imaginamos. Isabela olhou para ele, vendo além da fachada fria do empresário bem-sucedido. Havia esperança em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Preciso conversar com minha mãe primeiro. Claro, tem meu cartão. Me ligue quando decidir. Isabela chegou em Campos do Jordão na madrugada de domingo, com a mente fervilhando de pensamentos contraditórios. A viagem de ônibus de 3 horas havia passado voando enquanto ela repensava cada momento do jantar com Gabriel. Havia algo nele que a intrigava. Por trás da frieza empresarial, ela havia entrevisto um homem solitário e talvez até carente de conexão genuína. Carmen estava acordada quando Isabela chegou, mesmo sendo quase 2 da manhã. Ela estava sentada na poltrona da sala, cobertor nos joelhos, claramente ansiosa para saber como havia sido o encontro. E então, filha? Como foi? Isabela se sentou no sofá em frente à mãe e contou todos os detalhes do jantar, desde o nervosismo inicial até a proposta inesperada de viagem. Carmen ouviu em silêncio, observando atentamente as expressões faciais da filha enquanto ela falava. Ele propôs Fernando de Noronha? Carmen sorriu fracamente.
Seu pai me levou lá na nossa lua de mel há mais de 25 anos. É um lugar mágico. Mãe, eu não sei se é certo aceitar. É muito caro, muito luxuoso para alguém como eu. E se não der certo? Vou me sentir devendo algo para ele. Isabela, olhe para mim. Carmen se inclinou para a frente, pegando as mãos da filha. Você gostou dele? Sim, acho que sim. Ele não é o que eu esperava. É mais complexo, mais humano do que imaginei que um milionário seria. E ele demonstrou interesse genuíno em você? Parecia genuíno, sim. Ele fez perguntas sobre você, sobre minha vida, sobre meus sonhos. E quando falei sobre nossos problemas financeiros, ele não demonstrou pena ou superioridade. Só compreensão. Carmen ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pesando suas palavras cuidadosamente. Filha, vou te contar algo que nunca contei antes. Quando conheci seu pai, eu estava noiva de outro homem. Um rapaz da nossa classe social. Um casamento que meus pais haviam arranjado por conveniência. Isabela levantou as sobrancelhas, surpresa. Sua mãe nunca havia mencionado isso antes. Mas então conheci Roberto numa festa em São Paulo. Ele era diferente de todos os homens que eu conhecia. Mais sincero, mais apaixonado pela vida. Rompi o noivado contra a vontade dos meus pais e me casei com ele por amor. E se arrependeu? Jamais. Carmen sorriu com ternura. Tivemos 21 anos maravilhosos juntos. Mas Isabela, nem todo mundo tem a sorte de encontrar o amor à primeira vista como eu encontrei. Às vezes, o amor precisa ser cultivado, nutrido, construído tijolo por tijolo. Você acha que eu deveria aceitar a viagem? Acho que você deveria dar uma chance ao destino. Gabriel Montenegro pode não ser o príncipe dos seus sonhos de adolescente, mas talvez seja o companheiro que você precisa na vida adulta. Isabela passou o domingo inteiro pensando na proposta. Caminhou pelas ruas de Campos do Jordão, visitou a igreja onde seus pais haviam se casado, sentou no banco da pracinha onde costumava brincar quando criança. A cidade serrana sempre havia sido seu refúgio, seu porto seguro, mas pela primeira vez ela se questionou se não estava se limitando ao ficar ali. Na segunda-feira de manhã, depois de dar suas aulas matinais, Isabela pegou o cartão de Gabriel e discou o número de seu celular. Ele atendeu no segundo toque. Gabriel Montenegro. Gabriel, é Isabela. Sobre sua proposta. Decidiu? Aceito, mas com algumas condições. Quais? Isabela respirou fundo. Primeiro, quero que seja claro que isso não é uma lua de mel antecipada ou qualquer coisa do tipo. É apenas uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Concordo perfeitamente. Segundo, gostaria de contribuir de alguma forma com os custos. Não muito, porque não tenho muito, mas não quero me sentir completamente dependente. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela, não é necessário, mas se isso a fará se sentir mais confortável, podemos conversar sobre isso. E terceiro, se em algum momento durante a viagem um de nós perceber que isso não vai funcionar, seremos honestos um com o outro, sem drama, sem ressentimentos. Combinado. Posso organizar tudo para partirmos na próxima sexta-feira? Tão rápido assim? Quanto mais rápido, melhor. Tenho apenas 8 meses até meu aniversário, lembra? Isabela riu, percebendo que havia um tom mais leve na voz dele. Está bem. Vou providenciar alguém para ficar com minha mãe. Já providenciei. Márcia Oliveira, uma enfermeira com excelentes referências, estará aí na quinta-feira para conhecer sua mãe e se ambientizar. Gabriel, você não precisava... Isabela, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sua mãe precisa dos melhores cuidados e você precisa estar tranquila para que possamos nos concentrar em nos conhecer. Depois que desligou, Isabela ficou parada no meio da sala, ainda processando o que havia acabado de aceitar. Uma parte dela estava aterrorizada. Ela nunca havia viajado de avião, nunca havia ficado num hotel de luxo, nunca havia saído de casa por mais de 2 dias. Mas uma parte maior dela estava excitada. Pela primeira vez em 3 anos, ela faria algo só para si mesma. Algo que não envolvia cuidar da mãe, trabalhar ou se preocupar com contas. Carmen apareceu na porta da cozinha, apoiada na bengala que usava nos dias em que se sentia mais fraca. Filha, pelo brilho nos seus olhos, imagino que aceitou a proposta. Aceite. Estou aterrorizada, mas aceite. Ótimo. Agora vamos ao shopping de São José dos Campos comprar algumas roupas adequadas para uma semana no paraíso.
Mãe, não temos dinheiro para... Isabela, há 3 anos você não compra nada para si mesma além do estritamente necessário. Tenho uma pequena reserva guardada para emergências. E se isso não é uma emergência, uma oportunidade de mudar completamente nossa vida, então não sei o que é. Naquela tarde, mãe e filha passaram horas escolhendo roupas para a viagem. Foram apenas algumas peças. 2 vestidos de verão, um biquíni, o primeiro que Isabela compraria na vida adulta, sandálias de couro, um chapéu para proteger do sol. Mas para Isabela, cada peça representava uma possibilidade, um novo capítulo em sua história. Na noite de quinta-feira, véspera da viagem, Isabela mal conseguiu dormir. Suas malas estavam prontas, uma única mala pequena com suas roupas novas e alguns pertences pessoais. Márcia, a enfermeira, havia chegado de tarde e se adaptado rapidamente à rotina de Carmen. "Está nervosa, filha?" Carmen perguntou quando Isabela apareceu na cozinha às 5 da manhã. "Muito. E se não der certo, mãe? E se descobrirmos que somos completamente incompatíveis? Então vocês voltam como amigos e você terá pelo menos vivido uma semana inesquecível." Carmen abraçou a filha. "Mas tenho um pressentimento de que as coisas podem ser diferentes do que você imagina." Às 7 da manhã, Gabriel chegou para buscá-la. Ele estava mais casual do que no jantar. Jeans escuros, camisa branca de linho, tênis de couro. Parecia mais jovem, mais relaxado. "Pronta para a aventura?" ele perguntou, pegando a mala dela. Isabela olhou para trás uma última vez, vendo sua mãe acenando da janela, e depois olhou para Gabriel, que a esperava com um sorriso encorajador. "Pronta," ela respondeu, sabendo que nada em sua vida seria igual depois daquela semana. O voo de São Paulo para Recife durou 2 horas, seguido por um voo menor até Fernando de Noronha. Para Isabela, que nunca havia entrado em um avião, cada momento foi uma mistura de fascínio e nervosismo. Gabriel havia reservado poltronas na primeira classe, e ela se sentiu completamente fora de lugar entre as toalhas perfumadas, o serviço impecável e as taças de champanhe que ela educadamente recusou. "Primeira vez voando?" Gabriel perguntou, notando como ela segurava firmemente os braços da poltrona durante a decolagem. "É meio óbvio assim?" Isabela riu nervosamente. "Um pouco, mas é charmoso. Eu havia esquecido como é ver o mundo pela primeira vez." Durante o voo, eles conversaram mais do que haviam conversado no jantar. Gabriel contou sobre suas viagens pelo mundo, reuniões em Nova York, conferências em Londres, férias forçadas em resorts caribenhos, onde se sentia mais sozinho do que em casa. Isabela falou sobre sua infância em Campos do Jordão, as lembranças do pai ensinando-a a pescar no lago, os verões ajudando a mãe no pequeno jardim que cultivavam. "Você parece ter tido uma infância muito feliz", Gabriel observou. "Tive. Éramos uma família simples, mas muito unida." "E você?" Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos. "Minha infância foi privilegiada. Tive tudo o que o dinheiro podia comprar, as melhores escolas, viagens, professores particulares. Mas meus pais eram muito ocupados com os negócios. Passei mais tempo com babás e motoristas do que com eles." "Você sentia falta disso, da presença deles?" "Achava que era normal. Só percebi o que me faltava quando meu pai morreu. Percebi que mal o conhecia como pessoa, só como empresário." Isabela estendeu a mão instintivamente, tocando levemente o braço dele. "Sinto muito." Gabriel olhou para a mão dela sobre seu braço, surpreso com o gesto espontâneo de carinho. "Obrigado. É uma das razões pelas quais não quero perder a empresa. É tudo o que me restou dele." Quando o avião começou a descer sobre Fernando de Noronha, Isabela grudou o rosto na janela, maravilhada com a vista. O mar tinha tons de azul que ela nunca havia imaginado existir. Turquesa, azul cobalto, verde esmeralda se misturando em um espetáculo natural impressionante. "É lindo," ela sussurrou. "É mesmo. Eu já estive aqui algumas vezes para reuniões com investidores internacionais, mas nunca havia parado para realmente apreciar." O hotel que Gabriel havia escolhido era pequeno e exclusivo, com apenas 15 suítes distribuídas ao longo de uma praia reservada. Isabela ficou sem palavras quando viram seu quarto. Uma suíte com vista para o mar, varanda privativa, banheira de hidromassagem e uma cama king size com dossel de tecido branco que balançava suavemente com a brisa marinha. "Gabriel, isso é demais. Deve custar uma fortuna."
ela disse, ainda parada na porta. Isabela, você precisa parar de se preocupar com dinheiro esta semana. Estamos aqui para nos conhecer, para relaxar. Deixe-me cuidar dos detalhes práticos. Ele estava certo, ela sabia, mas era difícil desligar 3 anos de preocupações constantes com orçamento e gastos. Que tal almoçarmos e depois darmos uma caminhada pela praia? Gabriel sugeriu. Você deve estar cansada da viagem. O restaurante do hotel servia frutos do mar frescos, com uma vista privilegiada do mar. Isabela provou lagosta pela primeira vez na vida. Gabriel havia pedido sem perguntar, e ela não quis parecer ignorante, admitindo que não sabia como comer o crustáceo. Ele percebeu sua hesitação e discretamente mostrou como quebrar a casca e extrair a carne. Obrigada, ela murmurou, sentindo as bochechas corarem. Não há nada de errado em não saber algo, Isabela. Eu não sabia como fazer um café até os 25 anos. Sério? Sério, sempre teve alguém para fazer por mim. Quando me mudei para meu primeiro apartamento sozinho, queimei 3 cafeteiras antes de desistir e contratar uma governanta. Isabela riu, e Gabriel percebeu que gostava do som. Era uma risada genuína, sem afetação. Depois do almoço, caminharam pela praia. Isabela havia trocado o vestido por um conjunto simples, short jeans e blusa de algodão, mas mesmo assim se sentia overdressed comparada aos outros turistas em trajes de banho. Gabriel, por sua vez, havia arregaçado as mangas da camisa e tirado os sapatos, parecendo mais relaxado do que ela já o havia visto. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela perguntou, enquanto caminhavam na areia macia. Claro. Por que você nunca se casou? Quero dizer, antes dessa pressão familiar. Você é bonito, bem-sucedido, inteligente. Certamente não faltaram oportunidades. Gabriel parou de andar e olhou para o horizonte, onde o sol começava sua descida em direção ao mar. Já pensei nisso algumas vezes. Acho que nunca encontrei alguém que me quisesse pelo que eu sou, não pelo que eu possuo. E depois de alguns relacionamentos que terminaram mal, meio que desisti de procurar. Como assim terminaram mal? A última, Camila, tentou me chantagear com fotos íntimas quando terminamos. A anterior, Fernanda, estava tendo um caso com meu sócio enquanto namorava comigo. E Patrícia, minha primeira namorada séria, terminou comigo por carta. Uma carta que descobri depois ter sido escrita pelo novo namorado dela, que queria acesso às minhas conexões empresariais. Isabela sentiu uma pontada de raiva em nome dele. Que pessoas horríveis! São. Mas também me ensinaram a ser mais cauteloso, mais desconfiado. E agora? Você está sendo cauteloso comigo? Gabriel parou novamente e se virou para olhá-la diretamente. Estranhamente não. Pela primeira vez em anos, tenho vontade de confiar em alguém. O sol estava se pondo quando voltaram para o hotel. Gabriel sugeriu que cada um descansasse um pouco antes do jantar, e Isabela ficou grata pela privacidade. Precisava processar tudo o que havia acontecido naquele primeiro dia. Em seu quarto, ela tomou um banho longo na banheira de hidromassagem, algo que nunca havia experimentado. A água quente e as bolhas a ajudaram a relaxar músculos que nem sabia que estavam tensos. Pela primeira vez em anos, ela não estava pensando nas contas para pagar, nos medicamentos da mãe ou nas aulas do dia seguinte. Quando se olhou no espelho depois do banho, viu algo diferente em seus olhos, uma centelha que não via há muito tempo. Esperança, talvez. Isabela acordou no segundo dia com o som das ondas quebrando na praia. Por alguns segundos, ficou desorientada, esquecendo onde estava. Quando a realidade voltou, Fernando de Noronha, a suíte luxuosa, Gabriel, ela sentiu uma mistura de excitação e ansiedade que estava se tornando familiar. Gabriel havia sugerido no jantar da noite anterior que fizessem um passeio de barco para ver os golfinhos que frequentavam as águas ao redor da ilha. Isabela havia concordado, apesar de admitir que não sabia nadar muito bem. Não se preocupe, temos coletes salva-vidas e estarei por perto, ele havia assegurado com um sorriso que fez o coração dela acelerar. O jantar da noite anterior havia sido mais relaxado que o almoço. Eles haviam falado sobre livros, filmes, sonhos de juventude. Gabriel havia contado que queria ser arquiteto quando criança, mas acabou seguindo os passos do pai nos negócios imobiliários. Isabela havia admitido que sonhava em ser escritora, mas que a realidade financeira a havia obrigado a ser mais prática.
Você ainda escreve? Ele havia perguntado. Às vezes, pequenos contos, poesias, nada sério. Gostaria de ler alguma coisa sua se você se sentir confortável. A sugestão havia a surpreendido. Ninguém além de sua mãe demonstrava interesse em seus escritos. Agora, vestindo o biquíni novo pela primeira vez, Isabela se olhou no espelho com insegurança. Ela sempre havia sido magra, não por escolha, mas por necessidade, e se sentia exposta demais. Colocou uma saída de praia por cima e desceu para encontrar Gabriel no lobby. Ele estava esperando, vestindo um short de banho e uma camiseta de algodão, óculos escuros e um sorriso que a fez esquecer momentaneamente suas inseguranças. Pronta para ver os golfinhos? Pronta, mentiu ela, ainda nervosa com a ideia de ficar em alto mar. O barco era pequeno, mas confortável, com capacidade para apenas 8 pessoas. Além de Isabela e Gabriel, havia um casal de franceses em lua de mel e uma família de São Paulo com 2 filhos adolescentes. O capitão, um homem local chamado João, explicou que os golfinhos rotadores apareciam todas as manhãs na Baía dos Golfinhos, um espetáculo que acontecia há décadas. Eles vêm aqui para descansar e brincar, João explicou enquanto navegavam pelas águas cristalinas. É um dos poucos lugares do mundo onde podemos observá-los tão de perto sem interferir em seu habitat natural. Isabela segurou discretamente na lateral do barco quando as ondas ficaram um pouco mais fortes. Gabriel percebeu e se aproximou. Está tudo bem? Sim, só não estou acostumada com o movimento do mar. Olhe para o horizonte, ajuda com o enjoo, ele sugeriu, colocando suavemente a mão nas costas dela. E respire fundo. O toque dele era gentil, não invasivo, e Isabela se sentiu imediatamente mais calma. Quando chegaram à baía, o espetáculo começou. Primeiro foram alguns golfinhos saltando à distância, depois um grupo maior se aproximou do barco. Isabela se esqueceu completamente do enjoo, maravilhada com a graciosidade dos animais. Eles estão brincando conosco, ela sussurrou, vendo um golfinho saltar bem perto da embarcação. Parecem felizes, Gabriel concordou, mas estava olhando mais para o rosto dela do que para os golfinhos. Isabela estava radiante, com os olhos brilhando de alegria e as bochechas coradas pelo sol e pela emoção. Seus cabelos castanhos balançavam com a brisa marinha, e pela primeira vez desde que a conheceu, Gabriel a viu completamente relaxada e natural. Obrigada por me trazer aqui, ela disse, virando-se para ele. É mágico. Obrigado por aceitar vir, ele respondeu, e havia uma sinceridade em sua voz que a fez corar. Depois do passeio, almoçaram em um restaurante rústico na Vila dos Remédios, onde provaram peixe grelhado com arroz de coco e farofa de banana. A conversa fluiu naturalmente. Ela contou sobre as travessuras que fazia com os amigos de infância. Ele falou sobre a pressão de assumir a empresa aos 25 anos após a morte súbita do pai. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Vender a empresa e seguir seu próprio caminho? Isabela perguntou. Todos os dias nos primeiros anos, mas depois percebi que não estava apenas preservando um negócio, estava preservando o emprego de centenas de famílias. A empresa Montenegro constrói casas populares também, não apenas prédios comerciais. Há pessoas que têm casa própria graças ao trabalho do meu pai. Isabela ficou impressionada com a maturidade da resposta. Isso é uma grande responsabilidade. Às vezes me pergunto se estou à altura dela. Pelo que vi até agora, acho que está. Gabriel a olhou surpreso. Por que diz isso? Porque você se preocupa. Homens que só pensam em dinheiro não se preocupam com o impacto social do que fazem. E você providenciou uma enfermeira para minha mãe sem nem me conhecer direito. Isso diz muito sobre seu caráter. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, claramente tocado pelo elogio. Isabela, posso confessar algo? Claro. Nos últimos 2 dias, pela primeira vez em anos, não pensei em trabalho. Não chequei e-mails, não atendi ligações importantes. E o mais estranho é que não me sinto culpado por isso. E como se sente? Livre. Como se lembrasse de quem eu era antes de virar o CEO Gabriel Montenegro. Isabela sorriu. E quem você era? Um garoto que gostava de construir castelos na areia e sonhava em projetar casas nas árvores. Ainda gosta de castelos na areia? Gabriel riu, uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. Não sei. Faz mais de 20 anos que não faço um.
Então está na hora de descobrir. Passaram a tarde na praia, construindo castelos na areia como duas crianças. Isabela riu quando Gabriel se frustrou porque sua torre não ficava em pé, e ele se surpreendeu com a engenhosidade dela para criar pontes e muros com pedrinhas e conchas. Você tem jeito para a arquitetura, ele brincou. E você tem jeito para se divertir quando permite, ela retrucou. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados na areia, admirando sua obra de arte temporária, que seria destruída pela maré durante a noite. Isabela, Gabriel disse, com uma seriedade súbita na voz. Sim, estou começando a achar que essa viagem foi a melhor ideia que já tive. Ela o olhou, vendo vulnerabilidade em seus olhos, que ele raramente mostrava. Também estou gostando mais do que esperava, ela admitiu. Você é diferente do que pensei que seria. Diferente como? Mais humano, mais real. Gabriel estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela para tirar um grão de areia que havia grudado em sua bochecha. O gesto foi tão íntimo e espontâneo que ambos ficaram em silêncio, olhando nos olhos um do outro. Por um momento Isabela pensou que ele fosse beijá-la. Parte dela queria que ele fizesse isso. Mas Gabriel se afastou gentilmente, respeitando o ritmo que haviam estabelecido. Vamos jantar, ele sugeriu. Conheço um lugar onde podemos ver as estrelas. Enquanto caminhavam de volta para o hotel, Isabela percebeu que algo estava mudando entre eles. O que havia começado como um acordo prático estava se transformando em algo mais profundo e assustadoramente real. O restaurante que Gabriel havia escolhido para o jantar ficava no topo de uma pequena colina, com vista panorâmica para toda a ilha. A decoração era rústica. Mesas de madeira, velas, lanternas coloridas penduradas entre as árvores. Mas o ambiente era mágico. Isabela nunca havia jantado em um lugar tão romântico, e a palavra romântico a deixou inquieta, porque não deveria estar pensando naqueles termos sobre o que estava acontecendo entre eles. Gabriel havia trocado o short de banho por uma calça de linho clara e uma camisa azul que realçava seus olhos. Isabela usava um dos vestidos novos, um modelo simples em tons de coral que sua mãe havia insistido para ela comprar. Pela primeira vez na vida adulta, ela se sentia verdadeiramente bonita. Você está linda, Gabriel disse quando se sentaram à mesa, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração dela acelerar. Obrigada. Você também está bem elegante. A conversa durante o jantar foi diferente das anteriores, menos cautelosa, mais íntima. Gabriel contou sobre a solidão que sentia, mesmo cercado de pessoas, sobre como havia se fechado emocionalmente após as traições anteriores. Isabela falou sobre o medo que tinha de nunca conseguir sair da situação financeira em que se encontrava, sobre como às vezes se sentia culpada por sonhar com uma vida diferente enquanto sua mãe lutava contra o câncer. Você não deveria se sentir culpada por ter sonhos, Gabriel disse, segurando levemente a mão dela sobre a mesa. Sua mãe quer que você seja feliz. Como pode ter certeza? Porque qualquer mãe que ama a filha como ela, claramente ama você, quer vê-la voar. Não ficar presa cuidando dela para sempre. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Às vezes, tenho medo de que ela morra, e eu descubra que desperdicei anos da minha vida me preparando para esse momento, ao invés de viver. Gabriel apertou suavemente a mão dela. Cuidar de quem amamos não é desperdício, Isabela. É um dos atos mais nobres que existem. Mas você tem apenas 24 anos. Ainda tem uma vida inteira pela frente. E você? Não tem medo de desperdiçar sua vida cuidando de uma empresa ao invés de viver? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pensando. Tenho sim, especialmente estes últimos dias. Vendo você se maravilhar com coisas simples, lembrando de como é rir sem pensar em reuniões ou contratos, comecei a questionar se estou realmente vivendo ou apenas existindo. Depois do jantar, caminharam pela praia sob um céu estrelado que Isabela nunca havia visto. Longe da poluição luminosa das cidades, as estrelas brilhavam com uma intensidade impressionante. Em Campos do Jordão também conseguimos ver muitas estrelas, Isabela comentou, deitando-se na areia. Meu pai costumava me levar para observar constelações quando eu era pequena. Gabriel se deitou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa.
Ele parece ter sido um bom pai. Foi o melhor. Trabalhava muito, mas sempre arranjava tempo para mim e para minha mãe. Dizia que de que adianta construir um império se você não tem com quem compartilhar. Sábio. Gabriel, posso perguntar sobre seus pais? Você falou pouco sobre eles. Gabriel suspirou, olhando para a Via Láctea que se estendia acima deles. Minha mãe sempre foi muito focada na vida social. Festas beneficentes, clubes exclusivos, manter as aparências. Ela me ama, mas de uma forma meio distante. E meu pai, ele era obcecado pelo trabalho. Morreu de infarto no escritório, numa sexta-feira às 10 da noite. Sinto muito. O pior é que não fiquei surpreso. Ele vivia estressado, comia mal, dormia pouco. Eu era igual a ele até conhecer você. Isabela se virou para olhá-lo. Como assim? Você me faz querer desacelerar. Aproveitar o momento. Descobrir quem eu sou quando não estou sendo o CEO da Montenegro Construções. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o som das ondas. Isabela, Gabriel disse finalmente, virando-se para ela. Posso ser completamente honesto? Sempre. Quando aceite essa proposta de casamento arranjado, eu esperava encontrar alguém elegante, bem educada, que entendesse as regras do jogo social e se contentasse com um relacionamento cordial, mas distante. E ao invés disso encontrou uma professora de interior sem dinheiro e sem experiência de mundo. Isabela disse com um sorriso triste. Ao invés disso, encontrei uma mulher que me faz rir, que se preocupa sinceramente com os outros, que me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Ele se apoiou no cotovelo, olhando diretamente para ela. Isabela, em 3 dias você conseguiu me fazer sentir mais vivo do que eu me senti nos últimos 5 anos. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. Gabriel, eu sei que começamos isso como um acordo prático. Eu sei que você precisa de segurança financeira e eu preciso me casar. Mas está acontecendo algo entre nós, não está? Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos novamente. Está. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque não quero que você pense que estou fingindo sentimentos para garantir o casamento. Porque não quero me apaixonar por alguém que pode mudar de ideia quando voltarmos para a realidade. Gabriel estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. E se eu disser que também estou com medo? Com medo de estar me apaixonando por você de verdade e descobrir que você só está aqui pela segurança que posso oferecer? Você acha que eu sou assim? Minha cabeça diz que não. Meu coração tem certeza que não. Mas já fui enganado antes. Isabela se sentou na areia, abraçando os joelhos. Gabriel, vou ser completamente honesta com você. Sim, aceite vir aqui porque preciso de segurança financeira. Minha mãe está doente, não temos dinheiro, e um casamento com você resolveria nossos problemas. Mas, ela respirou fundo. Nos últimos 3 dias, comecei a gostar de você de verdade. Da pessoa que você é quando não está preocupado em ser o empresário bem-sucedido. E isso te assusta? Muito. Porque agora tenho medo de que você pense que estou mentindo. E tenho medo de me apaixonar perdidamente e você decidir que quer alguém do seu meio social. Gabriel se sentou também, pegando as mãos dela entre as suas. Isabela, olhe para mim. Ela levantou os olhos, vendo sinceridade e vulnerabilidade no olhar dele. Não me importo com seu passado financeiro ou sua classe social. Nos últimos 3 dias, você me mostrou mais carinho genuíno do que qualquer mulher do meu meio social demonstrou nos últimos 10 anos. E se estivermos realmente desenvolvendo sentimentos um pelo outro, talvez possamos construir algo real dentro dessa situação inusitada. Você acha isso possível? Acho que pessoas já se casaram por razões piores e construíram relacionamentos maravilhosos. E acho que temos algo especial acontecendo aqui. Isabela sentiu uma mistura de alívio e terror. Então, o que fazemos agora? Aproveitamos os próximos dias para continuar nos conhecendo. Sem pressão, sem promessas impossíveis. Apenas vemos onde isso nos leva. Gabriel se inclinou e pela primeira vez beijou suavemente a testa dela. O gesto foi tão terno que Isabela fechou os olhos, gravando aquele momento na memória. Vamos voltar? Ele sugeriu. Amanhã quero te levar para ver o pôr do sol do Mirante dos Golfinhos. Enquanto caminhavam de volta para o hotel, Isabela percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Eles haviam baixado as guardas.
admitido suas vulnerabilidades e descoberto que talvez fosse possível construir algo real a partir de um acordo que havia começado por conveniência. Mas uma parte dela ainda temia que aquela magia terminasse quando voltassem para São Paulo e enfrentassem a realidade de suas vidas tão diferentes. As tu achas Soucut Isabela acordou no quarto dia da viagem com uma sensação estranha no peito, uma mistura de felicidade e ansiedade que não conseguia explicar. A conversa da noite anterior havia mudado tudo entre ela e Gabriel, mas também havia tornado a situação mais complexa. Já não era apenas um acordo de conveniência, havia sentimentos reais envolvidos, e isso a assustava profundamente. Gabriel havia sugerido que passassem o dia explorando a ilha, visitariam o Mirante dos Golfinhos, a Praia do Sancho e terminariam no famoso pôr do sol da Praia da Conceição. Isabela havia concordado, curiosa para ver mais da ilha, mas principalmente ansiosa para passar mais tempo com ele. Encontraram-se para o café da manhã no restaurante do hotel. Gabriel estava mais relaxado do que ela já o havia visto. Bermuda de linho, camisa polo, cabelos levemente despenteados pelo vento marinho. Ele parecia 10 anos mais jovem. Dormiu bem? Ele perguntou, levantando-se para puxar a cadeira dela. Mais ou menos. Fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Arrependida de ter sido tão honesta? Isabela sorriu. Não. Aliviada, na verdade. É bom não ter que fingir ser alguém que não sou. Para mim também. Durante o café da manhã, conversaram sobre os planos para o dia, mas havia uma intimidade nova em suas interações. Gabriel tocava casualmente o braço dela quando falava. Ela ria mais facilmente de suas piadas. Para observadores externos, pareciam um casal apaixonado em lua de mel. O Mirante dos Golfinhos oferecia uma vista espetacular da baía, onde haviam visto os golfinhos no dia anterior. Isabela ficou impressionada com a imensidão do oceano se estendendo até o horizonte. É difícil acreditar que lugares assim existem no mundo, ela comentou, apoiada na cerca de proteção. E é difícil acreditar que levei 35 anos para realmente apreciar algo assim, Gabriel respondeu, mas quando ela se virou, percebeu que ele estava olhando para ela, não para a paisagem. Gabriel, desculpe, é que você fica linda quando está maravilhada com algo. Isabela corou, mas não desviou o olhar. Você está diferente também, mas presente. É como me sinto. Pela primeira vez em anos estou realmente aqui neste momento, não pensando no próximo compromisso ou na próxima reunião. A caminhada até a Praia do Sancho foi íngreme, mas valeu a pena. A praia, considerada uma das mais bonitas do mundo, estava praticamente deserta, com suas águas cristalinas e formações rochosas impressionantes. Quer entrar na água? Gabriel perguntou. Isabela hesitou. Não sou uma boa nadadora. Eu fico perto. Prometo que não deixo nada acontecer com você. A água estava morna e cristalina. Isabela, com seu biquíni simples, mas elegante, entrou devagar segurando a mão de Gabriel. Ele a guiou para uma área onde a água batia na cintura, onde podiam ficar em pé confortavelmente. Viu? Não é assustador, ele disse, mas sua voz estava rouca. Isabela percebeu que ele estava olhando para ela de uma forma diferente, mais intensa. A proximidade física, a intimidade do momento, a beleza do local, tudo conspirava para criar uma tensão entre eles que era quase palpável. Isabela, ele disse suavemente, se aproximando. Sim, posso te beijar? O coração dela disparou. Ela sabia que aquele seria um ponto sem retorno em seu relacionamento. Se o beijasse, não seria mais um acordo de conveniência. Seria real. Sim, ela sussurrou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando as águas. Mas quando Isabela correspondeu envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, Gabriel a puxou mais para perto, aprofundando o beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Isabela murmurou. Concordo. Gabriel sorriu apoiando a testa na dela. Isso muda tudo, não muda? Muda. Você se arrepende? De jeito nenhum. E você? Isabela olhou nos olhos dele, vendo vulnerabilidade, desejo e algo que parecia muito com amor. Não, mas estou com medo. Do quê? De que isso seja apenas a magia deste lugar. De que quando voltarmos para a realidade, você perceba que eu não sirvo para o seu mundo.
Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Isabela, escute bem. Você é a pessoa mais real e genuína que já conheci. Não quero que você mude para se encaixar no meu mundo. Quero que meu mundo mude para ter espaço para você. Como pode ter certeza? Porque nos últimos 4 dias senti mais paz e felicidade do que nos últimos 5 anos. Porque quando estou com você, lembro de quem eu queria ser antes de me perder em planilhas e reuniões de diretoria. Passaram o resto da tarde na praia, conversando, rindo, descobrindo mais um sobre o outro. Gabriel contou sobre seus planos de expandir a empresa para projetos de habitação social mais ambiciosos. Isabela falou sobre seu sonho de escrever um livro sobre as histórias que sua avó contava sobre o interior de São Paulo. Quando voltarmos, vou te dar tempo e recursos para escrever esse livro, Gabriel disse. Gabriel, você não precisa... Não é por necessidade, é porque acredito em você. E porque quero estar ao seu lado quando você realizar seus sonhos. No final da tarde, foram para a Praia da Conceição assistir ao pôr do sol. O céu se pintou de tons de laranja, rosa e dourado, refletindo nas águas calmas do mar. É perfeito, Isabela sussurrou, encostada no peito de Gabriel, enquanto observavam o espetáculo. É mesmo, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. Isabela? Quando voltarmos para São Paulo, quero apresentar você à minha mãe. Oficialmente. Como a mulher que pretendo me casar. Isabela se virou para olhá-lo. Tem certeza? Ela pode não gostar de mim. Pode achar que não sou boa o suficiente para você. Então ela estará errada. E se não conseguir ver o quão especial você é, o problema é dela, não nosso. E quanto às diferenças em nossas vidas? Seu apartamento de cobertura, seus círculos sociais, suas responsabilidades empresariais. Vamos descobrir juntos como fazer tudo isso funcionar. Isabela, não quero mais um casamento de conveniência. Quero um casamento de verdade, com você. Isabela sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Eu também quero isso. Então está decidido. Quando voltarmos, vamos fazer isso direito. Vou pedir sua mão em casamento oficialmente, conversar com sua mãe. Planejar um casamento que seja nosso, não apenas uma formalidade para satisfazer cláusulas de testamento. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Isabela sabia que sua vida havia mudado completamente naqueles poucos dias. Ela havia entrado naquela viagem como uma jovem desesperada, aceitando um acordo financeiro, e agora estava apaixonada por um homem que a fazia acreditar que finais felizes eram possíveis. Mas uma parte dela ainda se perguntava se aquela felicidade sobreviveria ao retorno à realidade. O último dia em Fernando de Noronha amanheceu nublado, como se o próprio clima refletisse a melancolia que Isabela sentia por deixar o paraíso onde havia encontrado o amor. Ela acordou cedo e saiu para a varanda de seu quarto, observando as ondas quebrarem na praia que havia se tornado tão familiar nos últimos dias. Gabriel apareceu na varanda dele, no quarto ao lado, alguns minutos depois. Desde o beijo na Praia do Sancho, eles haviam mantido um acordo tácito de dormir em quartos separados, respeitando o ritmo natural do relacionamento que estava florescendo entre eles. Bom dia, linda, ele disse, com aquele sorriso que agora fazia o coração dela acelerar. Bom dia. Triste por partir? Muito. Mas também ansioso para começar nossa vida real juntos. Isabela sorriu, mas havia uma ansiedade crescente em seu peito. Durante a semana mágica na ilha, eles haviam existido numa bolha romântica, longe das pressões e complexidades de suas vidas reais. Agora, teriam que enfrentar a família dele, a sociedade paulistana e a realidade de suas diferenças sociais e econômicas. Gabriel, ela disse hesitante, e se sua mãe não aprovar? E se seus amigos e colegas acharem que você está cometendo um erro? Gabriel atravessou para a varanda dela e a envolveu em seus braços. Isabela, já conversamos sobre isso. O que importa é o que nós sentimos um pelo outro. Mas sua empresa, sua reputação... Minha empresa precisa de um CEO feliz e equilibrado, não de um homem amargurado que se casou por obrigação. E quanto à reputação, ele deu de ombros. Pessoas vão falar de qualquer forma. Pelo menos agora terão algo interessante para comentar. Isabela riu, mas a preocupação permanecia. Promete que vai ser honesto comigo se em algum momento perceber que isso não está funcionando. Prometo.
E você promete a mesma coisa? Prometo. O voo de volta para São Paulo foi melancólico. Isabela olhava pelas janelas, vendo as nuvens passar, sabendo que estava deixando para trás não apenas um lugar paradisíaco, mas também uma versão de si mesma que havia descoberto. Uma mulher desejada, amada, que merecia ser feliz. Gabriel percebeu sua quietude e pegou a mão dela. No que está pensando? Em como explicar para minha mãe que me apaixonei de verdade. Ela vai ficar preocupada, achando que estou confundindo gratidão com amor. E está. Isabela o olhou diretamente. Não. O que sinto por você não tem nada a ver com o que você pode me oferecer financeiramente. Tem a ver com a forma como você me olha, como me faz rir, como me faz sentir especial. Você é especial, Isabela. Nunca se esqueça disso. Quando chegaram ao aeroporto de Guarulhos, a realidade os atingiu como um balde de água fria. O motorista de Gabriel os aguardava com uma placa, e Isabela se sentiu novamente intimidada pelo mundo luxuoso dele. O carro, uma Mercedes preta com interior de couro, parecia de outro planeta comparado ao ônibus em que ela normalmente viajava. Primeiro, vamos deixar você em Campos do Jordão, Gabriel disse, notando seu desconforto. Quero que você tenha tempo para conversar com sua mãe e se readaptar. Depois, no próximo fim de semana, venho buscá-la para conhecer minha mãe. Tão rápido assim? Isabela, não temos muito tempo. Meu aniversário é em 8 meses, lembra? E se vamos fazer isso, quero fazer direito. A viagem para Campos do Jordão durou 3 horas, durante as quais Gabriel trabalhou em seu laptop, atendendo ligações e respondendo e-mails que haviam se acumulado durante sua ausência. Isabela observava a transformação acontecendo diante de seus olhos. O homem relaxado e brincalhão de Fernando de Noronha estava gradualmente dando lugar ao CEO sério e focado. Desculpe, ele disse, fechando o laptop quando já estavam próximos da cidade. É sempre assim quando volto de viagem. Entendo. Deve ter muitas coisas esperando por você. Muitas. Mas nada que não possa esperar até segunda-feira. Quando chegaram à casa de Isabela, Carmen estava esperando na janela. Ela desceu para cumprimentar Gabriel, claramente impressionada com a elegância e educação dele. Senhor Montenegro, que prazer conhecê-lo pessoalmente, ela disse, oferecendo a mão. A senhora pode me chamar de Gabriel, e o prazer é todo meu. Isabela falou muito sobre a senhora. Carmen convidou Gabriel para entrar e tomar um café, mas ele educadamente recusou. Preciso voltar para São Paulo hoje ainda, mas gostaria muito de conversar com a senhora na próxima vez que vier buscar Isabela. Buscar Isabela? Carmen olhou para a filha com curiosidade. Mãe, temos muito para conversar, Isabela disse, corando. Gabriel se despediu com um beijo suave na bochecha de Isabela. Ligo amanhã, está bem? Está bem. Depois que ele partiu, Isabela e Carmen se sentaram na sala, onde Márcia, a enfermeira, havia preparado chá e biscoitos. Então, Carmen disse com um sorriso sagaz. Pelo brilho nos seus olhos e pela forma como vocês olharam um para o outro, imagino que a viagem tenha sido produtiva. Isabela contou tudo para a mãe. Como Gabriel havia se revelado diferente de suas expectativas, como haviam se conectado gradualmente, o primeiro beijo, a decisão de transformar o acordo de conveniência em um relacionamento real. E você tem certeza de que é amor, não gratidão? Carmen perguntou, ecoando os medos da própria Isabela. Tenho, mãe. Quando estou com ele, sinto que posso ser eu mesma. Ele me faz rir, me faz sonhar, me faz querer ser uma pessoa melhor. E ele? Tem certeza de que não está apenas se iludindo por você ser diferente das mulheres do círculo social dele? Essa é minha maior preocupação, Isabela admitiu. Mas ele parece sincero quando diz que me ama. Carmen segurou as mãos da filha. Isabela, vou dar o mesmo conselho que minha mãe me deu quando me apaixonei por seu pai. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é escolha. Escolha de estar junto todos os dias, de enfrentar dificuldades juntos, de construir uma vida em comum. Se Gabriel Montenegro escolher você todos os dias, mesmo quando a paixão inicial diminuir, então vocês têm uma chance real. E se ele não escolher? Então, pelo menos você terá vivido uma semana mágica e descoberto que é capaz de amar e ser amada. Isso não é pouco, filha. Naquela noite, Isabela deitou em sua cama familiar, mas tudo parecia diferente. O quarto pequeno,
a casa simples, a vida de limitações financeiras. Tudo isso agora contrastava intensamente com a semana de luxo que havia vivido. Mas mais do que isso, ela sentia a falta física de Gabriel, da presença dele, de suas conversas até tarde da noite. Quando o telefone tocou às 10 da noite, ela atendeu no primeiro toque. Oi? A voz dele do outro lado da linha era suave, íntima. Oi, como foi o resto do seu dia? Longo, cheio de reuniões e decisões, mas só conseguia pensar em você. Também senti sua falta. Isabela, sei que acabamos de nos separar, mas já estou contando os dias para te ver novamente. É isso que sentem pessoas apaixonadas? Isabela riu. Acho que sim. Nunca me apaixonei antes, então também estou descobrindo. Durma bem, meu amor. Amanhã converso com minha mãe e marco nosso encontro para o próximo fim de semana. Gabriel? Sim? Obrigada por me dar a chance de me apaixonar por você. Obrigado você por me ensinar que ainda sou capaz de amar. Depois que desligaram, Isabela ficou olhando para o teto, sabendo que sua vida estava prestes a mudar completamente. Em poucos dias, conheceria a família dele, entraria oficialmente em seu mundo e descobriria se o amor que haviam encontrado em Fernando de Noronha era forte o suficiente para sobreviver na realidade de São Paulo. Helena Montenegro estava sentada em sua poltrona preferida na sala de estar de sua mansão nos Jardins, tomando chá Earl Grey em porcelana inglesa quando Gabriel chegou para o almoço de domingo. Ela havia concordado em conhecer Isabela, mas Gabriel podia sentir a tensão no ar. Sua mãe claramente não estava convencida de que uma professora de Campos do Jordão fosse a escolha adequada para a futura senhora Montenegro. Gabriel, querido, você tem certeza de que essa moça é a pessoa certa? Helena perguntou antes mesmo dele se sentar. Beatriz me contou que ela aceitou conhecer você por necessidade financeira. Como pode ter certeza de que os sentimentos dela são genuínos? Gabriel suspirou, sabendo que teria essa conversa. Mãe, conheço Isabela há 2 semanas. Vi como ela trata as pessoas, como se preocupa com a mãe, como reage a gestos simples de gentileza. Ela não é uma aproveitadora. Filho, você é muito ingênuo quando se trata de mulheres. Lembra da Camila? Da Fernanda? Ambas pareciam genuínas no início. Isabela é diferente. É o que todos os homens apaixonados dizem. Helena suspirou. Bem, pelo menos ela está chegando. Vamos ver que tipo de pessoa ela realmente é. Gabriel havia ido buscar Isabela na manhã daquele domingo. Ela estava visivelmente nervosa, usando um vestido azul marinho simples mas elegante, os cabelos presos em um coque baixo que a fazia parecer mais madura. Durante a viagem de carro para São Paulo, ela havia perguntado várias vezes sobre a mãe dele. Ela é muito rigorosa com protocolos sociais, Gabriel havia explicado. Mas no fundo, é uma boa pessoa. Só quer ter certeza de que você não vai me machucar. E se ela decidir que não sou adequada para você, então ela terá que aceitar minha escolha mesmo assim. Isabela, você é a mulher que eu amo. Isso é o que importa. Agora, parado na entrada da sala onde sua mãe aguardava, Gabriel segurou a mão de Isabela e sussurrou. Respire. Seja você mesma. É impossível não gostar de você quando te conhece de verdade. Helena Montenegro se levantou quando eles entraram, avaliando Isabela dos pés à cabeça, com o olhar experiente de alguém acostumada a julgar pessoas pela aparência e postura. Isabela se aproximou com passos firmes, apesar do nervosismo. Senhora Montenegro, é uma honra conhecê-la, Isabela disse, estendendo a mão. Gabriel fala muito sobre a senhora. Senhorita Santos, Helena respondeu, apertando brevemente a mão dela. Bem-vinda à nossa casa. Por favor, sente-se. O almoço foi servido na sala de jantar formal, com cristais e pratarias, e provavelmente custavam mais do que Isabela ganhava em 1 ano. Ela tomou cuidado para observar Helena e seguir sua etiqueta à mesa, mas sem parecer insegura demais. Gabriel me contou que você é professora, Helena comentou enquanto provava o risoto de camarão. Sim, dou aulas particulares de inglês e português. É um trabalho que amo, especialmente quando vejo os alunos progredindo. É seus pais. Gabriel mencionou que seu pai faleceu. Isabela respirou fundo. Meu pai morreu há 3 anos em um acidente de carro. Ele tinha um pequeno negócio de turismo rural em Campos do Jordão. Minha mãe está em tratamento contra um câncer de mama,
mas respondendo bem aos medicamentos. Helena notou como Isabela falou sobre a família com amor e dignidade, sem autopiedade ou tentativas de despertar simpatia. Deve ser difícil cuidar de uma mãe doente sendo tão jovem. Mas família é tudo o que temos. Ela sempre cuidou de mim, agora é minha vez de retribuir. Gabriel observava o diálogo atentamente, orgulhoso da forma como Isabela se portava, honesta, mas sem se diminuir, respeitosa, mas não subserviente. E você, Isabela? Helena continuou. Como vê seu futuro ao lado de Gabriel? Entende as responsabilidades que vêm com o nome Montenegro? A pergunta estava carregada de implicações. Isabela colocou o garfo sobre o prato e olhou diretamente para Helena. Senhora Montenegro, vou ser franca com a senhora. Quando aceite conhecer Gabriel, sim, estava desesperada financeiramente. Pensei que um casamento de conveniência poderia resolver os problemas da minha família. Helena levantou uma sobrancelha, claramente esperando por essa admissão. Mas Isabela continuou. Durante nossa semana em Fernando de Noronha, conheci o homem por trás do empresário. Vi como Gabriel é gentil, engraçado, carinhoso, quando permite que as pessoas se aproximem. Me apaixonei por ele. Não pelo que ele pode me oferecer. Como posso ter certeza disso? Helena perguntou friamente. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando em como responder. Não pode ter certeza, senhora Montenegro. Palavras são fáceis de falar. Só o tempo e minhas ações podem provar que meus sentimentos são verdadeiros. Ela se virou para Gabriel, pegando a mão dele sobre a mesa. Mas posso prometer que amarei seu filho com toda a intensidade que existe em mim, que apoiarei seus sonhos, e que nunca o farei se sentir sozinho novamente. Gabriel apertou a mão dela, claramente emocionado. Helena observou a interação entre eles, notando a sinceridade no olhar de Isabela e a forma como Gabriel se iluminava quando olhava para ela. E quanto às diferenças em suas origens? Helena perguntou. Você estaria confortável nos eventos sociais que Gabriel precisa frequentar, com os círculos empresariais em que ele se move? Vou aprender o que for necessário, mas também espero que Gabriel esteja disposto a conhecer meu mundo, as pessoas simples de Campos do Jordão, os valores familiares que me criaram. Um casamento deve ser uma troca, não uma transformação unilateral. Pela primeira vez desde que chegaram, Helena sorriu genuinamente. Gabriel, ela disse, virando-se para o filho, você escolheu uma mulher inteligente. Depois do almoço, enquanto Isabela estava no banheiro, Helena puxou Gabriel para um canto. Filho, devo admitir que ela me surpreendeu. Esperava encontrar uma oportunista óbvia ou uma moça ingênua demais. Isabela é nem uma coisa nem outra. Então você é aprovada? Há provas que vocês se conheçam mais. Ela parece genuína e está claro que você está apaixonado. Mas, Gabriel, Helena segurou o braço do filho, se casa com ela seja porque tem certeza absoluta de que a ama, não apenas porque ela é conveniente ou diferente das outras. Tenho certeza, mãe. Ela me faz querer ser um homem melhor. Então você tem minha bênção. Mas quero um noivado adequado, um casamento que honre nossa família. Nada de cerimônias rápidas no cartório. Quando Isabela voltou, encontrou mãe e filho sorrindo. Isabela, Helena disse, gostaria muito que você viesse jantar aqui na próxima semana. Quero apresentá-la a algumas amigas minhas. Isabela olhou para Gabriel, que acenou encorajadoramente. Seria uma honra, senhora Montenegro. Na viagem de volta para Campos do Jordão, Isabela estava mais relaxada. Sua mãe é intimidadora, mas percebi que tem um bom coração. Ela gostou de você. Helena Montenegro não convida qualquer pessoa para jantar com as amigas dela. Gabriel, Isabela disse, pegando a mão dele, tem certeza de que estamos fazendo a coisa certa? Aconteceu tudo tão rápido. Gabriel estacionou o carro na entrada da casa dela e se virou para olhá-la diretamente. Isabela Santos, você mudou minha vida completamente em 2 semanas. Me fez lembrar de quem eu era antes de me perder nos negócios. Me ensinou o que é amar alguém de verdade. Quero passar o resto da minha vida descobrindo novas coisas sobre você. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Casa comigo? Oficialmente desta vez? Isabela sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Sim, Gabriel Montenegro, quero me casar com você. Enquanto ele colocava um anel de noivado que havia comprado no caminho, um solitário simples mas elegante,
Isabela sabia que sua vida havia mudado para sempre. O que havia começado como um acordo desesperado se transformara no amor verdadeiro que ela nunca pensou que viveria. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima em Campos do Jordão, com vista para as montanhas que Isabela tanto amava. Carmen, visivelmente mais forte, após iniciar um tratamento mais moderno que Gabriel havia custeado discretamente, caminhou com a filha até o altar. Gabriel, esperando Isabela em seu smoking impecável, sorriu quando a viu se aproximar com seu vestido simples, mas radiante de felicidade. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: "Pronta para nossa aventura, senhora Montenegro?" "Mais do que pronta", ela respondeu, sabendo que havia encontrado não apenas um marido, mas um companheiro para a vida toda. E enquanto diziam seus votos sob o céu azul de Campos do Jordão, ambos sabiam que o amor verdadeiro havia triunfado sobre todas as convenções, mostrando que, às vezes, os melhores relacionamentos nascem das circunstâncias mais inesperadas.